Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu queria aproveitar esses instantes para falar de algo interessante que Jesus tem para nossas vidas nesse dia de hoje. Amém? Eu queria falar com os irmãos a respeito de duas frases que tem na Bíblia exatamente iguais na sua análise sintática. Essas duas frases, ela tem o verbo, os mesmos verbos, a mesma partícula passivadora. Toda a análise sintática dessas duas frases são exatamente iguais. Isso em diversas versões da Bíblia que procurei verificar. Certo? Essas duas frases estão no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Lázaro estava doente, era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a sua irmã e Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos lhe disseram: Mestre, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, estará salvo. Mas Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles pensaram que estivesse falando simplesmente do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Vamos para o versículo 17. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu ao encontro, mas Maria ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo quanto pedires. E Jesus lhe disse: teu irmão há de ressuscitar. Marta falou: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, glória a Deus! Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, se retirou e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ao ouvir isso, Maria se levantou depressa e foi até ele. E Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se encontrara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-o levantar-se depressa e a sair, e a seguiram, pensando: ela vai ao túmulo para chorar. Mas quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, vendo-o, prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém, irmãos.
Veja só, duas frases exatamente igual. A que Marta falou assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria falou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que são duas frases exatamente iguais, mas com efeitos totalmente diferentes. Eu queria falar para os irmãos quem era Marta. Marta era aquela mesma que um dia Jesus, quando estivera na sua casa, Marta estava no fogão cozinhando, enquanto Maria estava nos pés do Senhor, ouvindo as suas histórias e aprendendo com Jesus. E Marta retrucou, reclamou: Senhor, não vês que eu estou muito ocupada? Marta, vem me ajudar. E Jesus repreendeu Marta dizendo: aqui ela tem coisa melhor para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa era Marta. Por que a frase de Marta foi uma frase tão fria, quase como uma repreensão? Marta conhecia Jesus, como a palavra diz. Ela conhecia Jesus de forma superficial. Ela sabia que Jesus era Filho de Deus. Ela sabia que Jesus era o Cristo. Mas Marta não tinha experiências espirituais com Jesus. Marta não vivia uma vida espiritual. Tanto é que quando Jesus disse que o seu irmão vai ressuscitar, ela disse: eu sei, Senhor. Eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Quer dizer, Marta conhecia a letra da palavra, mas ela não conhecia a essência da palavra. Marta conhecia os fatos que poderiam conhecer, sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ela não conhecia o poder de Jesus, o que Jesus podia fazer de fato pelo irmão dela. Amém, irmãos? A diferença para a frase que a Maria proferiu, em diferença da Marta, é que Marta, assim que a encontrou com Jesus, ela se prostrou aos pés do Senhor, ela se jogou aos pés do Senhor, ela ficou aos pés do Senhor, e ela pediu com o coração derramado aos pés do Senhor, e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria tinha experiências com Jesus. Maria conhecia espiritualmente quem era Jesus. Maria sabia do poder de Jesus. Maria confiava que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão de fato e de verdade a hora que ele quisesse. Louvado seja o nome do Senhor. A diferença da frase de Marta para a frase de Maria está na vida espiritual que Maria tinha com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. O que eu quero trazer hoje para os irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, em que as pessoas estão discutindo se tem que ficar em casa ou tem que ficar na rua. Existe uma beligerância total com relação a isso. E aí eu me pergunto para os irmãos, onde é que é o melhor lugar para ficar? É na rua? É em casa? Aonde é o melhor lugar para ficar? E eu posso lhe dizer hoje, meus irmãos, o melhor lugar para ficar é aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É aos pés de Jesus. Porque aos pés de Jesus é onde você pode alcançar misericórdia. Aos pés de Jesus é onde você adora verdadeiramente a Ele. Aos pés de Jesus é onde você reconhece o senhorio dele sobre sua vida e a minha vida. Aos pés de Jesus é onde nós o adoramos de coração aberto. Louvado seja o nome do Senhor. O lugar é aos pés de Jesus. Vocês querem ver um exemplo? Existem vários exemplos na Bíblia. Quer ver? Em Mateus 15:30, diz assim: vieram ter com ele grandes multidões, trazendo os coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Louvado seja o nome do Senhor, aos pés de Jesus. Amém? Em Marcos 5:22, outro exemplo. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se a seus pés. Os irmãos conhecem a história de Jairo. Jesus curou a filha de Jairo.
Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo era um homem importante, era um dos chefes da sinagoga, mas ele jogou por terra o seu orgulho, o cargo que ele ocupava, ele jogou e se ajoelhou, se prostrou aos pés de Jesus. Se prostrar aos pés de Jesus é sinal de adoração, a reconhecer que ele é grande, que ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver outro exemplo? Em Marcos 7,25, certa mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se a seus pés. E aqui fala da mulher Sírio-Fenícia, que era uma mulher que não tinha conhecimento nenhum da palavra, porque nessa época esse povo não era evangelizado. Mas quando ela soube de Jesus, ela creu no poder de Jesus, ela correu, invadiu aquela casa contra a vontade dos seguranças e foi, entrou e se prostrou aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O resto é história. Se os irmãos lerem essa parte da Bíblia, os irmãos vão entender. Amém? Também fala aqui, ó, em Lucas 7,37, certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou o seu vaso de alabastro com perfume, e estando ela atrás de Jesus e aos seus pés, chorando, regado com suas lágrimas, então enxugava com seus próprios cabelos e beijava e os ungia com unguento. Ela estava aos pés de Jesus, ela virou o alabastro, que era um perfume caríssimo, nos pés do Senhor e passou a enxugar com os seus cabelos. Louvado seja o nome do Senhor. Sinal de adoração perfeita, de adoração profunda. Em Lucas 8,35 diz o seguinte: e saíram a ver o que tinha acontecido e se aproximaram de Jesus e acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Ora, aquele que tinha sido curado, os maus espíritos expulsos, estava ali aos pés de Jesus adorando, reconhecendo que ele era Deus e ele é Deus. Amém? Lucas 10,39, tinha esta irmã chamada Maria, a qual assentada aos seus pés de Jesus ouvia a sua palavra. É aquela história que eu contei antes, de Marta e Maria, que Marta estava na cozinha fazendo os afazeres domésticos, e Maria tinha abandonado tudo isso e estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra, tendo experiências espirituais com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 11,32 diz: quando Maria chegou-se ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu aos seus pés. É o trecho da palavra que nós lemos. Em Apocalipse 1,17, João diz o seguinte: quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs em mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a grande pergunta: qual é o melhor lugar para se estar nos dias de hoje? Posso lhe dar um conselho. O conselho é: fique em casa. Fique em casa. Mas fique aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique aos pés da televisão. Não fique aos pés das coisas do mundo. Mas fique aos pés de Jesus, porque é lá onde você vai ter vitória. É lá onde você vai ser um adorador de verdade. É lá onde você vai perceber que é Ele que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Fique aos pés de Jesus. Essa palavra que eu queria trazer para você nesses dias. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Reflita nessa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor e bom final de semana.